A gente continua aqui a nossa conversa com o empresário Roberto Cavalcante. No final do bloco, a gente falou da medicina do futuro, que é uma tese que vem sendo defendida por médicos cientistas mais atualizados com essa ciência, né? E me chamou a atenção em um desses vídeos que o médico, ao ser entrevistado, ele disse que, aos poucos, a execução diagnóstica e a execução de tratamentos de doenças vão dando espaço para outras motivações para se ter saúde. A prática do esporte é importante, sim, mas você ter a fé de que vai ser curado, ela também se coloca como de uma importância vital no seu tratamento. Acredito que nós temos aí várias receitas, várias bulas. E o Sistema Correio, nós dois aqui, sempre fomos apologistas que o estado de espírito seja do sucesso. Exatamente, do otimismo. O otimismo. Sempre. Porque o pessimista, ele já abre o seu dia achando que vai chover se estiver na praia e que não vai chover se ele estiver no interior. A cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. E você administrar a sua cabeça, eu tive a felicidade, a dádiva divina de ter um pai. Meu pai era psiquiatra. E o psiquiatra, digamos, da mesma forma que um médico dentista influencia a família, o psiquiatra influencia. Nós não tivemos nenhuma sucessão no sentido de fazer com que um irmão ou uma irmã que eu tivesse seguisse a carreira de medicina. Meu bisavô, meu avô e meu pai eram médicos, então tem uma carga tal. E o médico psiquiatra sempre comentava, meu pai dizia, Roberto, queira tudo menos doença na cabeça. Doença na cabeça que ele falava não é um tremorzinho, nem uma coisa, não. É o desequilíbrio mental, é a doença mental. A doença mental é fatal. Por quê? Porque mexe até com o seu instinto de sobrevivência, mexe com tudo. Então eu acho que o que está se descobrindo, além da característica dos amigos, a característica das famílias estarem mais próximas, essa geração que eu startei, ela foi uma geração que perdeu muita referência familiar. A mesa não é mais aquela. A mesa você não senta mais com seus filhos, seus netos, para conversar. E colocar os assuntos em dia. Não é verdade? É verdade. Ter aquela troca e tal, sempre alguém pedindo para calar, porque tem uma televisão ligada e que está noticiando alguma coisa. Não, a importância da felicidade, a importância do contato feliz entre amigos, a importância, duas coisas que no programa passado nós falamos, e muita gente brincou comigo sobre esse aspecto, que é o sono, você dormir. Dormir você não paga mais nem menos. Beber mais água. Qual é o problema de você beber mais água? É fácil, são dois incrementadores da saúde. Para começar, a água reduz a pressão arterial, né? Se você tiver água. Nós somos um percentual significativo nas nossas células de água. Então, quando nós não realimentamos essas células, nós estamos na contramão. Mas tem um campo muito interessante, Hermes, que é o seguinte, minha mulher é arquiteta e ela é muito pesquisadora e pós-graduada nessa parte que é de sustentabilidade, do meio ambiente, de novos conceitos de arquitetura no sentido de proporcionar aos que habitarem esses projetos, terem a satisfação, terem alegria, terem espaço. E isso é muito, muito visível. Nós tivemos aqui na Paraíba uma arquitetura, por alguns anos, muito sofrida, porque era comprimida pela expectativa de pouca rentabilidade. As construtoras faziam quanto mais alvenaria, melhor, quanto menos janela, melhor, financeiramente, mas não prestavam atenção ao cidadão que comprou aquele imóvel e que vai habitar aquele imóvel e vai ter que ser feliz. Os desastres, às vezes, geram os avanços tecnológicos. E talvez nas nossas mentes, um grande avanço tecnológico mental é o problema da pós-Covid. Porque durante o Covid nós passamos 2, 3, X anos confinados
aí começamos a sentir a necessidade de vivermos qualitativamente de forma melhor, ter a sua casa um pouquinho mais ampla, ter o seu apartamento com as plantas, árvores, varanda. Então esse lado de que é da sustentabilidade, que tal, nós estamos vendo hoje o Rio Grande do Sul padecendo de um desastre, que é um desastre de desequilíbrio ecológico. Não é desequilíbrio ecológico no sentido de mudança apenas, é o comportamento urbano. Exatamente. Vive-se pavimentando, vive-se transformando lotes que eram destinados a serem praças em prédios. Não é verdade? Isso é um crime. Isso é um crime, porque nós precisamos de que o meio ambiente seja um ambiente na qual a ventilação aconteça. Exatamente. Às vezes o sombreamento de um prédio sobre o outro não aconteça. Verdade. Verdade. Agora, doutor Roberto, para a gente encerrar, eu queria ver, porque a gente está numa total insegurança jurídica. Como é que o empresariado está observando aí toda essa polêmica envolvendo a desoneração da folha de 17 setores mais produtivos do país? Eu acho que se você tiver um mínimo de visão mundial, você vai verificar que os investimentos no mundo são feitos em função de atrativos. Esses atrativos, dentre eles, um dos mais importantes para os empresários é a estabilidade jurídica, a confiabilidade jurídica. Nós vivemos num país hoje que, lamentavelmente, assistimos lutas entre governos e poder legislativo, entre poder legislativo e poder judiciário, tal, para poder desaprovar alguma coisa ou reaprovar outras. Você não tem consistência. Se você tiver um incentivo, de repente aquele incentivo pode ser anulado e foi a razão de ser de você estar naquele país, naquele estado, naquele município. Então, eu sugiro à classe política paraibana que se preocupe muito com esse aspecto que é global, no sentido de confiabilidade. Você, cidadão, você vai construir uma casa de campo junto de uma penitenciária? Não vai. Você vai querer optar para ter uma casa de campo num município que seja um município que tenha uma qualidade de vida interessante, que tenha uma segurança, que tenha uma topografia, que tenha uma série de atributos, porque você tem Deus lhe deu várias opções de geográficas. Você não escolhe as melhores? Assim é o empresário. O empresário só investe naquele local onde ele acredita que no futuro as condições padrão serão mantidas. É verdade, que não há instabilidade nenhuma. Está na física. Exatamente. Agora que você faz um teste de laboratório, você vai manter as qualidades de pressão, temperatura e pressão. Exatamente. É verdade. É assim o mundo, tanto no lado econômico como no lado ambiental. Verdade. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Quinta-feira a gente está de volta, né? É um assunto que cabe um programa todo, cabe um programa todo para a gente confiabilidade. Até porque para a gente explicar o que é que está acontecendo direitinho, né? Passo a passo. Lamentavelmente não estamos nos melhores momentos. É verdade.